Olá, meus queridos, tudo bem? Tudo na paz, tudo na graça? Louvado seja o nome do nosso Criador. Eu sou nosso irmão Alberto Lírio e você já me conhece. Agradeço, meus queridos irmãos, a todos os inscritos no meu canal, graças a Deus. Para mim é uma grande vitória, porque eu tenho agradecido todo dia, todos os dias ao meu Deus, por todos os inscritos no meu canal. Ainda é pequeno, né? Mas vocês sabem que sem pretensão não existe objetivo, né? Então, quem não tem pretensão é porque não tem objetivo. E eu tenho pretensão. A minha pretensão é chegar aos lares, chegar às famílias, chegar ao povo de Deus, esses vídeos, para que nós possamos, juntos com todos os pregadores da graça, fazer então o quê? Libertar as pessoas do sistema religioso. Meu querido, se inscreva no nosso canal, deixa o seu like e também compartilhe, e também você possa deixar os seus comentários. Veja bem, meu querido, o que eu quero falar hoje aqui, nesse vídeo? Eu quero falar sobre as primeiras perseguições da igreja, né? Quando você estuda a história da igreja, aí você começa, então, a entender sobre as perseguições. Quando a gente observa Apocalipse, por exemplo, Apocalipse 17, o que a gente aprende ali? Que a perseguição, ela foi um fato devido dos primeiros cristãos. Por exemplo, o livro de Atos dos Apóstolos registra os martírios, não é? Dos primeiros cristãos. Por quê? Porque poucas pessoas sabem, né, sobre as verdadeiras perseguições que a igreja teve. Então, ali, no livro de Atos, quando ali está registrado, no capítulo 7, né, a perseguição que o próprio Estevão, né, passou, que ele foi apedrejado. Você vê em Tiago, o irmão, né, de João, que está registrado também em Atos, capítulo 12, verso 2, e a ação, né, de Paulo, que antes da sua conversão, ele respirava ameaças, só a misericórdia de Deus, ele respirava ameaça de morte contra a igreja. Você vai começar a ver isso em Atos, capítulo 9. Então, veja bem, meus queridos, quando estava fora da Terra Santa, a oposição dos judeus da sinagoga ao cristianismo, ela se, vamos dizer assim, ela se juntava, né? Ela se juntava. Como assim, irmão Alberto? Ela era crescente, né? A oposição era tão grande ao cristianismo naquela época que ela juntava-se ao crescente incômodo entre os não-judeus. Por quê? O sólido monoteísmo que havia na época dos primeiros cristãos ofendia muitos pagãos, que os pagãos, nesse caso, eles eram acostumados ou eles se acostumavam, né, a adorar diferentes deuses de todos os lugares do mundo. Então, essa perseguição aos cristãos também se dava em função disso. Então, quer dizer, quando o meio de vida da época dos praticantes do paganismo era desafiado pelo testemunho do evangelho, então a perseguição era consequência. Você observa isso, por exemplo, em Atos capítulo 19. Então, o evangelho da graça que esteve oculto, né, desde que Paulo deixou de existir, mas Paulo, ele já falava que nos séculos vindouros, após a sua morte, a igreja também, a igreja verdadeira, a igreja corpo de Cristo, ela passaria por perseguições. Então nós observamos que os judeus daquela época, os convertidos, os gentios convertidos também, eles passavam pela mesma situação. Hoje nós somos perseguidos, mas não é aquela perseguição ferrenha, literalmente, mas
os cristãos da graça que estão manifestando ao mundo inteiro a revelação da graça do evangelho também estão sendo perseguidos. Por quê? Porque essa perseguição, às vezes, você não vê literalmente, mas você percebe que os ensinadores da graça também já começaram a sofrer ferrenhas acusações de todos os tipos que você imagina. Então, está muito quente aqui, tá, meus irmãos? O sul do Espírito Santo, chegando o verão, né, no ocidente, e está muito quente. Então, nós vemos que os primeiros cristãos, eles foram perseguidos pelos judeus por afirmarem que Jesus de Nazaré era o Messias, e por alguns judeus cristãos, por aceitarem e se converter, então, assim como os gentios também. Então, quer dizer, sem a exigência de que se tornasse prosélito ao judaísmo, e eram criticados pelos gentios por causa de seu monoteísmo. Quer dizer, os gentios haviam aceitado o judaísmo como religião na época, né? Alguns gentios tinham aceitado o judaísmo como religião. Então, essa religião, no caso para ele, tinha se tornado legítima. Posteriormente, essa religião, o monoteísmo, ou os monoteístas, então se tornaram tão peculiar entre eles, por isso não se engajavam, né, oficialmente na perseguição aos judeus. Então, o que acontecia então? A confissão básica do cristianismo, que era a palavra Jesus é Senhor, às vezes você já ouviu essa frase em algum templo por aí, né? Então, quer dizer, essa confissão, ela era básica no cristianismo, Jesus é Senhor, era um problema no Império Romano. Por quê? Por essa afirmação, Jesus é o Senhor, como ela se tornou uma confissão básica no cristianismo, então essa confissão, ela se tornou um problema, né? Um problema para eles naquela época. Então essa confissão, o que aconteceu? Toda vez que você afirmava Jesus é Senhor, era um problema no Império Romano. Por quê? A afirmação da soberania de Jesus correspondia a uma contestação, pasme você. Ela seria, nesse caso, uma contestação para eles. Então, o que acontecia ali? Quando você afirmava essa frase, Jesus é Senhor, isso aí soava como uma contestação, né, no meio do Império Romano. O que acontecia então? Você observa, todos os representantes naquele período do Império Romano, misericórdia, para eles isso aí era uma verdadeira convocação de guerra. Então, nesse caso, meus queridos, o Império Romano, eles sofriam tanto com esse tipo de afirmação que, como se você falasse essa frase para eles, isso soava como contestação ao próprio Império Romano. Quer dizer, isso aí, se você tivesse, vamos dizer assim, afrontando, nesse caso, quando você falava essa palavra, ela soava como se fosse uma afronta, né, ao Império Romano. Quer dizer, o imperador, ele se sentia confrontado, né, se você falasse essa frase. Agora, quando o imperador ou seus representantes convocavam o povo para honrar o imperador como uma divindade, os cristãos, eles não podiam atender. Pasme você, os cristãos, eles não podiam atender esse apelo em sã consciência. Agora, infelizmente, era inevitável que a lealdade dos cristãos a Jesus representasse um problema para as autoridades, né, romanas. E a situação, por fim, ela irrompeu no reinado do imperador Nero, que no ano 64, né, depois de Cristo. Então, veja o problema. Nero, ele procurava um bode expiatório para o incêndio que destruiu parte da cidade, e assim pôs a culpa nos cristãos. Você já leu essa história?
Você já está inteirado dessa história, né? A Bíblia, é muito bom você conhecer a Bíblia. Porém, se você não conhecer a história secular dos governos, dos impérios, né, vamos dizer, das civilizações, fica até difícil de você entender uma passagem bíblica ou um livro bíblico. Por exemplo, as pessoas que não gostam de estudar história secular, como que vai entender quando Daniel disse que Jerusalém seria desolada? Daniel, ele teve as visões do ano 70 depois de Cristo. Daniel teve a visão, João teve visão. Então, se você achar que tudo está na Bíblia, a Bíblia parou de ser escrita antes do ano 70. Então, ela não poderia ter toda a história registrada nestes livros, 66 livros. Como que poderia? O Novo Testamento, né, com 39, o Velho Testamento 39, o Novo Testamento 27. Então, mesmo assim, não deu para registrar tudo isso. Agora, veja bem, meus queridos, é bom o cristão que se preza, todo cristão que se preza, também estudar a história. Do contrário, ele não vai entender. Então, as primeiras perseguições contra a igreja, ela começou assim. Então, você vê, meu querido, que Nero, então, ele precisava de um bode expiatório, né? Ele procurava um bode expiatório para quê? Para incendiar, né? Fazer esse incêndio que destruiu parte da cidade e assim pôs a culpa nos cristãos. Por exemplo, o historiador romano chamado Tácito, que mais ou menos nos anais de 1544, ele relata que muitos cristãos foram presos e mortos. Alguns eram vestidos com peles de animais e rasgados por cães, enquanto outros eram crucificados ou usados, por exemplo, né, como tochas para iluminar as ruas. Agora você preste atenção nisso, meus queridos. Quem não estuda história não fica sabendo dessas coisas. Então, quando os cristãos da graça, os ensinadores da graça pregam vamos dizer, as revelações da graça de Deus, porque nós estamos inteirados da história, nós estamos estudando, nós estamos investigando, nós estamos lendo, nós estamos pesquisando. Por quê? Porque os ensinadores da graça ensinam os cristãos a estudar a Bíblia dentro do vernáculo da sua língua portuguesa. Nós não fazemos igual, vamos dizer assim, esses certos líderes que estão aí dizendo que são líderes de igreja, pastor de igreja, mas que querem continuar, que querem que o povo continue presos ao sistema religioso, porque senão, se os cristãos souber a verdade a respeito da graça de Deus, ninguém mais, meus queridos, ninguém mais fica preso a um sistema religioso. Por exemplo, onde que está na Bíblia escrito? Onde que está na Bíblia escrito? Você veja que hoje em dia eu tenho falado isso com alguns líderes de igreja que têm vindo aqui na minha casa para conversar sobre isso. E alguns membros também de igreja. Onde que está escrito na Bíblia que para o Filho de Deus, ele ter comunhão com Deus, ele precisa de uma religião? Onde que está na Bíblia que o Filho de Deus, para ter comunhão com Deus, ele precisa pertencer a uma denominação? Em que lugar que está? Aonde que está escrito na Bíblia que o Filho de Deus, ele precisa de uma convenção para ele ter comunhão com Deus? É justamente o contrário. Então a Bíblia não diz, em Atos 7, Atos 17, que Deus, depois que ele se manifestou como Filho do Homem e inaugurou a graça plena, Deus não mais precisa de templos físicos para ele ser adorado? Então por que o sistema religioso insiste em não obedecer nem o que está escrito? Então você veja que hoje, alguns crentes de hoje não querem saber nem o que está escrito. Eles não querem obedecer o que está escrito. Eles querem obedecer o que os seus líderes falam. Mas por que isso?
porque já vem de uma tradição, já vem de um costume antigo, séculos e séculos, não é? Que nós temos visto isso, pelo menos 20 séculos. Então, o que acontece? Por que se dá isso? Porque é como se fosse uma lavagem cerebral. E não é fácil você ganhar a atenção dessas pessoas para a graça de Deus. Não é fácil o entendimento chegar à mente dessas pessoas. Por quê? Porque os seus líderes não querem que eles saibam. Porém, se os cristãos de hoje eles partissem para a Bíblia, para estudar, para aprender, se eles partissem para a história, para aprender, para pelo menos se inteirar da Bíblia, aí essas pessoas se libertavam sim. Então você vê, meus queridos, que esses cristãos, quando eram colocados como tochas humanas para iluminar as ruas, né, as ações eram tão cruéis que até as pessoas hostis ao cristianismo criticavam Nero. Você vê que até pessoas que não eram cristãos nessa época, eles achavam isso uma aberração tamanha que eles próprios criticavam o imperador, nesse caso Nero. Então, de tão revoltante que era. Agora, depois de Nero, a perseguição à igreja, depois de Nero, a perseguição à igreja parece ter se tornado mais esporádica. Quer dizer, o imperador Domiciano, por exemplo, ele é acusado de amplos ataques contra a igreja, mas a evidência de uma perseguição, vamos dizer assim, a evidência de uma perseguição em larga escala, nesse caso, esse imperador, nesse caso, quando Domiciano, né? Às vezes eu me atrapalho nessa palavra. Então, o imperador Domiciano, ele foi acusado, né? De amplos ataques contra a igreja, mas a evidência de uma perseguição em larga escala durante o reinado dele não foi substancial, vamos dizer assim. Então, o que eu quero dizer com isso? Essas perseguições, elas eram sistemáticas, entretanto, elas aconteciam mesmo, elas ocorreram nos séculos subsequentes até a época de Constantino. Então, meus queridos, apesar, nós observamos que apesar disso, pelo menos um martírio, ele é relatado no livro de Apocalipse, por exemplo, o Apocalipse, né, o Apocalipse de Antipas. Quando você pega, qualquer dia eu vou fazer um vídeo sobre os livros apócrifos, né, o Apocalipse de Antipas, né, que está em Apocalipse 2 e 13, nesse caso, ele vem com a forte implicação de que outras mortes estavam por vir. Algumas décadas após a redação do Apocalipse, preste bem atenção nisso aqui, algumas décadas depois, quando nós chegamos à redação do Apocalipse, por exemplo, o governo romano, por exemplo, Plínio, né, ele escreveu ao imperador Trajano, que foi da época, né? Ele escreveu ao imperador Trajano. O que ele escreveu para o imperador Trajano? Ele escreveu a fim de solicitar instruções sobre os parâmetros para punir os cristãos confessos na época. Embora, presta atenção nisso aqui, embora, meus queridos, a resposta de Trajano se concentrasse em questões de procedimento e não especificasse o grau de punição. Agora, é inegável que o cristianismo era considerado vamos dizer, uma séria ameaça, né, à ordem social do Império Romano no início do século II, por exemplo. Então, o que acontece? Hoje, nós estamos no século XXI. Hoje, nós estamos no século XXI. E eu tenho ouvido falar
nas minhas andanças e nas minhas pesquisas, que tem muita gente preocupada, e já estão falando até em, não sei se é o nome certo, reformular ou reeditar, não sei. É fazer uma reforma na Bíblia. Você veja qual é a intenção desses caras. Fazer uma reforma na Bíblia significa o quê? E isso está rodando o mundo inteiro. Significa o quê? Eles estão preocupados que durante séculos as revelações do Evangelho da Graça ficaram ocultos ou oculta. Só que no século XXI, eu não sei onde exatamente começou, em qual século, não sei se foi nesse que nós vivemos, tem surgido o movimento da escatologia plena e a escatologia consumada. O que está acontecendo no mundo inteiro? Está sendo revelado ao mundo inteiro aquilo que ficou oculto durante muitos séculos, que é a verdadeira revelação do Evangelho da Graça. Hoje, as pessoas aprenderam a estudar a Bíblia. Aquilo que não foi ensinado e nem é nos templos evangélicos até hoje, está sendo revelado ao mundo inteiro. As pessoas estão se conscientizando de que para ler a Bíblia, para estudar a Bíblia, para aprender e entender, é preciso você respeitar o vernáculo da língua portuguesa. Você tem que ler a Bíblia ou estudar a Bíblia respeitando o texto, contexto, emissor, o remetente, que é o emissor, e o destinatário. Você tem que fazer uma análise textual, você tem que fazer uma crítica textual e o mais importante, você tem que entender a linguagem da Bíblia, se o texto que você lê, se ele é literal, se ele é figurado ou se ele é simbólico. E também, um dos mais importantes, você tem que aprender sobre os verbos, sobre o tempo verbal, sobre colocação verbal. Por quê? Porque a igreja evangélica não ensina isso aos seus membros. As EBDs, eu fui criado no sistema evangélico desde 6 anos de idade. Eu estou com 55 anos. Então, eu nunca aprendi isso, nem mesmo nos seminários, que na época que eu pertencia a essa denominação, e a gente tinha que fazer seminário, porque senão não era consagrado, né? Não era consagrado. Então, tivemos que se submeter a esses tipos de seminários. Mas só que lá, os seminários nunca nos ensinaram a respeitar o vernáculo da nossa língua portuguesa quando se trata de Bíblia. Então, você vê que aberração. Agora, meus queridos, tudo isso que eu estou falando, tem pessoas crentes que ainda nos criticam. Mas nos criticam por quê? Porque essa mensagem é nova? Não. O que os ensinadores da graça estão ensinando é novo? Não. Ela sempre esteve aqui na Bíblia. Só que a gente não entendia. A gente passava em cima da Bíblia igual um trator esteira, quando quer abrir rua, abrir uma estrada no meio da mata, não respeita nada. E às vezes, Alberto, eu me pergunto, toda denominação tem no seu hall de membro professores e professoras. Então eu fico me perguntando, se tem uma classe de pessoas que estão dentro da religião e que verdadeiramente são também verdadeiros culpados das pessoas estarem presas no sistema religioso, são os professores e professoras do mundo secular. Por quê? Todas as denominações têm professores de português, tem professores de português. Então, quando leem a Bíblia, por que os professores e professoras não se manifestam ou não se manifestam contra os seus líderes religiosos e falam assim, pastor, mas isso aqui, pastor, não está falando para os nossos dias, não.
E o pastor perguntava, mas por que, irmã? Porque eu sou professora de português. Eu sou professor de português. Isso aí que o senhor está lendo, a colocação verbal aqui está no tempo passado. Isso aqui é passado, isso aqui não é presente. Outra coisa, a colocação verbal aqui está na primeira, na segunda ou na terceira pessoa do plural do singular, meu querido. Então, esse nós que está falando aqui não é para nós brasileiros, não. É para eles. Toda vez que tem a palavra nós na Bíblia, eu e você podemos pegar o nós e transformar em vocês. Por quê? Vocês lá no passado, nós seria no presente. Então, as coisas que estão na Bíblia não foi remetido a nós. Não é nós que seríamos, né, o destinatário, os brasileiros. Era, por exemplo, o Apocalipse, o emissor foi João, mandado pelo próprio Filho de Deus. Mas quem era o remetente era João, mas quem era o destinatário eram as 7 igrejas da Ásia. Então, meu querido, agora você veja bem, por isso que eu falo isso. Então, por que as pessoas não se manifestam? É porque estão cegos, já acostumaram no sistema religioso. Então, foi feita uma lavagem cerebral que, para nós, os ensinadores da graça, é difícil, mas não é eu, não é nós, os ensinadores da graça, que tem que abrir a mente deles para eles aprender e colocar em prática. Não, nós não falamos contra a igreja de Cristo. A igreja de Cristo é essa que Paulo falou que é o corpo de Cristo e Cristo é o cabeça. Mas se você olhar na religião, não é Cristo que é o cabeça da religião, do sistema religioso, é os seus líderes. Tanto que lá, eles que mandam ou desmandam. É ele que coloca alguém de banco ou tira de banco. É eles que suspendem a pessoa de comunhão ou tiram da comunhão. Então, ou colocam, na verdade, na comunhão. Comunhão essa que para eles detêm o poder. Mas não é isso que acontecia no passado? Agora você vê que na graça, quem tem a primazia, o cabeça, o rosh, né, no hebraico, é Cristo e não é os homens. Então veja bem, meus queridos, sem dúvida, os primeiros cristãos, eles tiveram problemas para confessar a sua fé também na vida cotidiana. Agora, na província, por exemplo, na província da Ásia, por exemplo, se você observar, por exemplo, as companhias, né, de comércio sempre adotavam um deus pagão como patrono. Agora, as reuniões que eram administrativas ali para eles, portanto, envolviam a adoração a essas divindades. E os cristãos que se recusavam a participar, os cristãos que se recusavam a participar desse tipo de adoração, misericórdia, só Deus para ter misericórdia. Então, esses cristãos que se recusavam a participar, eles podiam ter o seu meio de subsistência comprometido. Porque muitos especialistas, nesse caso, eles acreditavam que esse é o contexto do Apocalipse 13, por exemplo, o versículo 17. Se você for olhar, você vai ver alguma coisa que relaciona a isso. Então, para muitos eruditos, Apocalipse 13, o versículo 17, se refere a isso. Agora, os que não possuem a marca da besta, é o que está escrito lá. Fala assim: os que não possuem a marca da besta não podiam, ou que não possuía a marca, não podia comprar, não podia vender, né? Então, quer dizer, essa zombaria por parte dos vizinhos, essas tensões familiares, por exemplo, e preocupação com assédio do governo, sem dúvida, contribuía para o temor de maus tratos e de coisa pior entre os primeiros cristãos. Então, quando você observa Apocalipse 13, versículo 17, que fala sobre a marca da besta que era Nero. O imperador Nero não é um animal, não é um governo político, como a religião ensina, não é um homem. Então, um homem assim, que vai surgir ainda. A besta era um homem sim, mas quando o imperador Nero
ele mandou cunhar a moeda com sua inscrição, né? De um lado, uma inscrição do nome Nero, que a representação era 666, né? Do outro lado, a esfinge de Nero, né? Então, quem não tinha ou quem não recebia essa marca, na época do imperador Nero, não podia comprar, não podia vender, não podia alugar, nem sei se havia a questão do aluguel ainda, mas não podia fazer nada disso. Então, quem não possuía essa marca da besta que era Nero, então não podia fazer nada disso. Então, os futuristas, eles leem o livro de Apocalipse e jogam para o futuro. Mas joga para o futuro por quê? Justamente para prender você a um sistema. Toda vez que acontece uma coisa sobrenatural sobre a Terra, eles sempre vão dizer que é o livro de Apocalipse cumprindo. Mas por que eles falam? Porque enquanto o livro de Apocalipse existir, eles sempre vão falar isso. Mas por que vão sempre falar isso? Porque o livro de Apocalipse é como se fosse, vamos dizer assim, um tablado, como se fosse um estrado, onde as pessoas se apoiam para enganar as pessoas. Do mesmo jeito que o diabo físico, que na verdade não existe um diabo físico, do mesmo jeito que eles usam a figura do diabo para se tornar um sócio da religião, porque você vê que para muita gente, para muitos pseudos cristãos religiosos, o diabo é como se fosse um sócio da igreja evangélica. Toda vez que você fala que dízimo está errado, que é coisa da lei, oração em monte é coisa da lei, né? Essa coisa de santa ceia, né? Que na verdade é Páscoa judaica, isso é coisa da lei, batismo em água é coisa da lei, mas está na Bíblia, prova. O próprio João Batista falou que o batismo em água, ele só valia até o momento que Jesus viesse. Porque era oblação. Oblação é coisa da lei, era coisa da lei. O que é oblação? Oblação é a lavagem pela água. Mas João falou, na verdade, quer dizer, judeus, eu vos batizo com água. Mas, esse mas é o limite. Mas após mim, vem aquele que vos batizará com o Espírito Santo. Em outras palavras, não é mais a lavagem por fora, que a água se lava por fora, mas o Espírito Santo iria lavar o seu interior com o Espírito Santo e com fogo. Quer dizer, todos os judeus passaram pela prova do fogo no juízo. Então o que João Batista está falando era isso. Mas muita gente não acredita, mesmo estando escrito. Tem muita gente que não acredita. Meu querido, era isso que eu queria deixar para você sobre as primeiras perseguições das igrejas, né? E eu também gostaria de falar com você que eu estou feliz, estou alegre, porque Deus, o Criador, ele tem derramado muitas e muitas bênçãos sobre as nossas vidas e tem nos dado entendimento, tá bom? Para compartilhar com você. Nos ajude, meu querido, divulgue o canal do Irmão Alberto. Faça crescer, mas é para a honra e glória do nosso Criador. Eu não, tá bom? Eu tenho o meu trabalho, né, graças a Deus, secular, né, e eu quero que esse canal cresça para que você tenha acesso e outras pessoas tenham acesso. Assim como todos os ensinadores da graça, né? Eu gosto de citar o pastor Geraldo Moraes no Rio, o nosso irmão Júlio Chaves, o nosso irmão Messias, tem muitos, mas eu não, assim, para mim lembrar o nome de todos, eu tenho que pegar uma colinha e colocar aqui, ó, né? E lembrar e falar. Mas todos os ensinadores da graça no mundo inteiro, tá bom, meu querido? Irmão André, não é? Então, todas essas pessoas são abençoados. E vamos continuar intercedendo a Deus por essas pessoas, tá bom, meu querido? Divulgue nosso irmão Alberto Lírio, divulgue, né? Compartilhe, se inscreva no canal, fala com o seu amigo na obra, fala com o seu amigo, né, na construção, fala com o seu amigo na empresa, fala com o seu amigo não sei aonde, no mar, pescando, quem sabe. Pede para consultar o canal do nosso irmão Alberto Lírio, né? Eu sou ensinador da graça e faço questão de ensinar ao povo realmente como os outros ensinadores da graça, o que é a revelação da graça de Deus. E sempre que puder,
Eu não sei se vai ser todo dia, mas eu vou divulgar um vídeo novo para todos nós, tá bom, meu querido? Fique na paz e eu espero que você tenha bom aproveito e faça um bom aproveito desse vídeo, tá bom? Agradeço. Amém.